bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso curso livre de formação teológica do CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, a Igreja Mãe, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja. Estamos estudando o livro de número 5 do nosso currículo, o livro de Teologia Bíblica, que aborda o panorama do Antigo Testamento e o panorama do Novo Testamento. Estamos já finalizando os livros proféticos na parte de panorama do Antigo Testamento. Lembrando que esse livro ele é bem extenso o conteúdo, porque o objetivo é levar para vocês uma visão ampla, panorâmica de toda a Bíblia, né? Do Antigo e do Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia possui 66 livros, então nós teremos que dar uma visão breve, assim mais panorâmica, de teologia bíblica, justamente desses 66 livros. São muitos livros. Pela graça de Deus, estamos aqui finalizando os livros proféticos na seção de profetas menores. Eu sou o professor George Fernandes, teólogo, pedagogo, administrador e coordenador acadêmico no CETAD. Professor também aí em várias disciplinas. Então nós estamos aqui dando continuidade na aula dos livros proféticos, na seção chamada de profetas menores, e vamos trabalhar hoje o tema do livro do profeta Obadias, tá? O livro do profeta Obadias. Este livro do profeta Obadias, vocês vão ter como leitura de referência no nosso livro da disciplina, nosso livro texto. A partir da página 64, você vai acompanhar o conteúdo dessa aula de agora. É o mais curto, o livro de Obadias, de todos os livros do Antigo Testamento. Possui apenas um capítulo. Trata de Edom, que é, nos dias de hoje, a atual Jordânia, que como um ninho de águia ficava situado entre montanhas inacessíveis, é o que diz a narrativa do texto. O tema do livro geral retrata as decisões de Deus quanto a Edom, o domínio de Deus, e é manifestado no julgamento de Edom. Edom foi a terra chamada dos Edomeus ou dos Edomitas, descendente de Esaú, tá? Irmão de Jacó. Então o livro vai tratar dessa questão. O seu conteúdo básico nesses são 21 versículos. É o menor livro do Antigo Testamento, um livro de um só capítulo, contendo apenas 21 versículos. Do versículo 1 ao 17 trata da libertação pelo julgamento, do 18 ao 21, o reino do Senhor. O valor teológico do livro é que Deus é justo e considera culpado aqueles que tiram vantagem dos que atravessam tempos de aflição. É mais ou menos uma introdução genérica, geral, para vocês entenderem esse pequeno livro. O autor do livro é o profeta Obadias, que é o mesmo nome do livro. O nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador de Jeová, também podemos assim dizer. Como falamos, o tema em síntese é o juízo sobre Edom. A provável data da escrita do livro é por volta de 840 a.C. Algumas considerações preliminares do livro nós vamos falar aqui para vocês agora. O autor deste breve livro, Obadias, que é um profeta que leva esse nome, Obadias, ele não é mencionado no livro, o próprio profeta, e nem a sua genealogia, nem outro pormenor a seu respeito. Portanto, o livro não diz nada acerca da vida do próprio autor do livro. Não faz uma biografia, não diz alguns aspectos da sua vida. Então não temos uma referência nítida de como foi a vida do autor do profeta Obadias. Obadias é um nome bastante comum e o significado, como eu disse, é servo do Senhor. 12 ou 13 pessoas com esse nome são mencionadas em toda a Bíblia. Você pode, aqui no livro de referência, no nosso livro de estudos, você pode ver no livro de 1 Reis, capítulo 18, 2 Crônicas 17, 2 Crônicas 34, você vai encontrar a menção de alguns desses nomes. Dependemos da data desse profeta, da cronologia dessa obra, para sabermos se o Obadias que escreveu este livro é citado em outra parte do Antigo Testamento.
Como nenhum rei é mencionado no texto, não sabemos com certeza a data em que foi escrito o livro. Então, essa data que nós colocamos é uma data especulativa, que não podemos ser, digamos assim, aferido a essa data exata, exatamente porque o livro não descreve que período da história do rei de Israel aconteceu o ministério do profeta Obadias e a sua profecia. A única alusão histórica sobre esse livro diz respeito a uma ocasião em que os edomitas regozijavam-se com a invasão de Jerusalém. Até mesmo tomaram parte da divisão dos despojos da invasão de Jerusalém. Isso é registrado no versículo 11 ao 14 do livro. Não fica claro, porém, qual foi essa invasão. Não sabíamos qual a invasão Obadias tinha em mente, para citar isso no seu texto, porque houve vários momentos de invasão da cidade de Jerusalém. Houve pelo menos 5 invasões contra a cidade santa, contra Jerusalém, durante os tempos do Antigo Testamento. Teve a invasão de Sisaque, rei do Egito, por volta do ano de 926 a.C., durante o reinado do profeta Roboão. Você verifica isso em 1 Reis 14, 25. Segunda invasão dos filisteus e árabes no reinado de Jorão, entre os anos de 848 a 841. Está registrado em 2 Crônicas 21, 16. A terceira invasão do rei Jeoás de Israel no reinado de Amazias, em 790 a.C., que está registrado no livro de 2 Reis 14, versículo 13. A de Senaqueribe, rei da Assíria, no reinado de Ezequias, em 701 a.C., está registrado no livro de 2 Reis 18, 13. E a invasão dos babilônios em 645 e 586 a.C., está registrado no livro de 2 Reis 24, 25. Então houve essas 5 invasões a Jerusalém registradas em todo o Antigo Testamento, na história dos reis de Israel, na história de Jerusalém, a cidade santa. Então não dá para saber, porque o autor não especifica qual época da invasão, não cita nenhum rei, então fica pelo texto do livro, é imprevisível estabelecemos uma data específica. Acredita-se que Obadias tenha profetizado em conexão com a segunda ou quinta invasão. Talvez uma dessas duas pode ser especuladas em função da narrativa da sua profecia. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor parece a menos provável, porque não há nenhum indício no livro da destruição completa de Jerusalém ou da deportação de seus habitantes, que seria um fato relevante. Obviamente, se tivesse ocorrido nesse período, o autor teria citado esse importante fato. Então, os profetas que se referem à destruição de Jerusalém identificam sempre o inimigo como sendo Nabucodonosor, e não simplesmente forasteiros estranhos, como está no livro de Obadias, no versículo 11. Sendo assim, a ocasião da profecia de Obadias é mais provavelmente a segunda das 5 que nós citamos, das 5 invasões, quando os filisteus e árabes reuniram-se para pilhar a cidade. Por essa época, os edomitas, que se achavam sob o controle de Jerusalém, já haviam consolidado sua liberdade, que está registrado em 2 Crônicas 21, de 8 a 10. Seu júbilo, motivado pela queda de Jerusalém, fica patente e compreensível, levando-se em conta que o período do reinado de Jorão, que vai de 848 a 841, e que a pilhagem de Jerusalém já era realidade, considera-se então 840 como uma data provável da composição da profecia, conforme nós comentamos ainda uns instantes atrás. Mas não é uma data exata, Estamos fazendo aqui uma análise de contexto histórico para tentarmos estabelecer uma cronologia da escrita dessa obra. Parte do contexto da profecia relembra Gênesis 25, 19 e 34 e Gênesis 27, que foi a longa rivalidade entre Esaú, que é o pai dos edomitas, e Jacó, pai dos israelitas. Então sempre houve essa questão, essa rixa entre os edomitas, que é descendente de Esaú, e Jacó, pai dos israelitas. Até os dias de hoje, há um conflito muito grave entre a Jordânia e Israel. Agora, recentemente, através de um acordo de paz, eles estão convivendo numa paz relativa, não numa paz absoluta, mas há uma boa relação política entre a Jordânia e Israel. Hoje, nos dias de hoje, a Jordânia, a capital da Jordânia, tem uma região muito bonita, que é a cidade de Petra, que foi a capital na época do reino dos
edomita. É também chamada de Sela, foi uma cidade cravada nas rochas e é hoje considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, essa cidade de Petra, na Jordânia. É alvo de grandes visitações turísticas, né? É uma cidade cravada na rocha, muito bonita, por sinal. Então, esse é um pouco dos aspectos desse livro, né? Embora leamos em Gênesis a respeito da reconciliação entre os irmãos, Esaú e Jacó, o ódio entre seus descendentes irrompia frequentemente em guerras no decurso da história bíblica. Nós percebemos isso nas narrativas de todo o Antigo Testamento, algumas partes. Eu vou citar alguns versículos que aparece essa briga entre os edomitas e os israelitas. Números capítulo 20, 1 Samuel capítulo 14, 2 Samuel 14, 2 Samuel 8, 1 Reis 11. Em consonância com suas hostilidades, os edomitas regozijaram-se com a diversidade que ocorreu em Jerusalém. É isso que é o tema que aborda esse texto de Obadias. O propósito do livro, ele foi escrito para revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas por terem se alegrado, se regozijado com o sofrimento de Judá, para entregar a palavra do juízo de Deus também contra Edom. Obadias então profetiza o resultado final da atuação de Deus para os edomitas, que foi a destruição. Para Israel, o povo de Deus, livramento no futuro, no dia do Senhor. Uma visão panorâmica do livro, que é um livro bem pequeno, são apenas 21 versículos. Dos primeiros versículos do 1 ao 14, né, tem essas duas sessões. Já falamos bem na introdução dessa aula sobre Obadias. Na primeira parte do livro, do versículo 1 ao 14, Deus expressa através do profeta sua ardente ira contra Edom e exige desde uma prestação de contas por sua soberba originada de sua segurança geográfica e por ter se regozijado com a derrota de Judá. O juízo divino vem sobre eles, não há nenhuma esperança de comutação e pena, nenhum convite lhes é feito para que se arrependam e se voltem ao Senhor. Serão exterminados para sempre, né? Segundo o versículo 10. E hoje é sítio arqueológico, essa região, né? Naquela época era um difícil acesso ali. Eram fortalezas quase que impenetráveis porque ficavam tolhidas e foram feitas na rocha íngreme. Então havia passagem estreita para ter acesso a essa cidade. Era quase que inexpugnável a cidade de Petra, a cidade de Sela, que hoje é conhecida como Petra. Assim era o reino, né, naquela época dos edomitas. A segunda seção do livro, que vai do versículo 15 ao 21, refere-se ao dia do Senhor. O dia do Senhor aqui entendemos escatologicamente na mensagem dos profetas, que seria o dia do juízo final, né? Seria o grande dia do Senhor, que na nossa escatologia cristã significa a segunda vinda de Jesus para estabelecer o juízo, né? Para estabelecer o juízo final, o juízo das nações. Quando Edom será destruída, basicamente que aborda essa última parte do livro, juntamente com todos os inimigos de Deus, ao passo que o povo escolhido será salvo e o seu reino triunfará. Algumas características especiais do livro, temos 4 aspectos básicos que caracterizam a profecia de Obadias. É o livro mais curto, que eu disse, mais breve, característica desse livro, apenas 21 versículos. É um dos 3 profetas vocacionados por Deus a dirigirem mensagem quase que exclusivamente a uma nação gentia. Ele foi chamado para falar contra Edom. Também Naum e Jonas foram chamados também especificamente para cada nação. O profeta Jonas, por exemplo, foi chamado especificamente para profetizar aos ninivitas, a cidade de Nínive. E vamos ver mais à frente, né, o livro de Jonas e o livro de Naum. Há muita semelhança entre Obadias e Jeremias. Capítulo 49, de 7 a 22 de Jeremias, fala um pouco também, uma profecia de Jeremias sobre Edom. Tem uma semelhança com o livro de Obadias. O livro não é citado nem aludido no Novo Testamento. Uma característica também especial do livro de Obadias. É um livro profético que não foi citado nenhuma referência desse livro. Talvez pela sua característica primeira, que foi um livro muito breve, né? Pouco conhecido, né, da leitura. Um livro até difícil de nós encontrarmos ele nas nossas Bíblias, como procuramos os livros. Realmente é um livro menor, um profeta menor, literalmente. Uma relação entre o livro de Obadias e o Novo Testamento. Embora o Novo Testamento não se refira diretamente no texto a Obadias,
A inimizade tradicional entre Esaú e Jacó subjaz a este livro. Também é mencionada no Novo Testamento. Paulo refere-se à inimizade entre Esaú e Jacó em Romanos capítulo 9, versículo 10. Indiretamente, por causa da inimizade entre Esaú e Jacó, é que houve historicamente o surgimento dessa rixa entre edomitas e israelitas, entre Jordânia e Israel. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz essa referência indireta, ao livro de Obadias, mas passa a lembrar da mensagem da esperança de Deus, que Deus nos dá. Todos os que se arrependerem de seus pecados, tanto os judeus quanto os gentios, se invocarem o nome do Senhor, serão salvos. O que diz a profecia desse livro. Vamos agora para o final desse livro, fazer uma aplicação pessoal, do livro de Obadias. O livro de Obadias nos chama para confrontar o incrível custo da arrogância e perceber que a importância de preservar o nosso orgulho cai no esquecimento quando temos que confrontar face a face com um Deus irado e tentar justificar nossa arrogância. O livro nos chama para nos arrependermos de nosso orgulho, buscar uma reconciliação nos relacionamentos destruídos e modelar um estilo de vida perfeito, modelar um estilo de vida de perdão e aceitação, que seria um estilo de vida perfeito. Você pode confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 21 a 26. O tema prevalecente de Obadias é bem afirmado por Paulo em Gálatas 6, 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou nas próprias palavras de Obadias, quando escreveu no versículo 15 assim: como tu fizestes, assim se fará contigo. A retribuição é uma realidade. Deus é justo e ele irá punir as injustiças perpetradas contra outros povos, sejam indivíduos ou nações. O Senhor leva muito a sério as promessas do concerto que ele fez em Gênesis 12, versículo 1 e 3, que ele havia prometido para Abraão, que havia prometido abençoar aqueles que abençoavam seu povo, amaldiçoavam aqueles que amaldiçoam o seu povo. Então o Senhor é um Deus justo e aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Essa é a aplicação pessoal em cima da mensagem do livro de Obadias. Nós vamos agora passar para o livro do profeta Jonas, que é o próximo livro que iremos trabalhar nessa continuação dos livros dos profetas menores. O livro de Jonas tem como autor o próprio Jonas. O tema principal do livro é a magnitude da misericórdia salvífica de Deus. A data mais provável da escrita desta obra é cerca de 760 a.C. É um livro de 4 capítulos, com 4 sessões, que vamos daqui a pouco comentar sobre elas. É um livro que aparece ser poético e tem narrativas assim sobre a questão do peixe, que nós vamos ver ainda durante essa aula, se teria sido um fato real ou se teria sido um fato mitológico, poético, de uma história fictícia, é que nós vamos ver ainda daqui a pouco. Algumas considerações preliminares sobre esse livro, o livro do profeta Jonas. Seu nome, Jonas, significa pombo, aquela ave. É nos apresentado como filho de Amitai, está no capítulo 1, versículo 1. É mencionado também em 2 Reis 4:25 como um profeta de Israel, reino do norte, cuja capital seria Samaria. E teria profetizado durante o reinado de Jeroboão II, por volta do ano 793 a 753 a.C. E também é registrado como sendo ele, Jonas, um cidadão de Gat-Efer, que distava uns 4 quilômetros ao norte de Nazaré, na Galileia, cidade onde Jesus foi criado. Os fariseus, pois, estavam enganados quando alegaram que nenhum profeta jamais surgiria da Galileia. João 7:52, porque Judas era da Galileia. O ministério de Jonas teve lugar pouco depois do de Eliseu, em 2 Reis 13, a partir do versículo 14. Coincidiu parcialmente com o ministério do profeta Amós, que nós já estudamos. Você pode ver isso no livro de Amós, capítulo 1, versículo 1.
e foi seguido pelo de Oséias. Você pode ver Oséias 1 em 1. Embora o livro não declare o nome do autor, seguramente foi o próprio Jonas quem o escreveu. O arrependimento de Nínive diante da pregação de Jonas ocorreu no reinado de um desses dois monarcas assírios, que registrado pela história foram Adad-nirari III, por volta do anos 810 e 783, cujo governo foi marcado por uma tendência para o monoteísmo. Está registrado em registros em achados arqueológicos acerca da Assíria. Nínive foi uma das cidades, juntamente com a Babilônia, muito famosas da antiguidade. Também o reinado do rei Assurda III, que reinou por volta do ano 733 e 755 a.C., em cuja administração houve duas grandes pragas. E houve também o eclipse do Sol, registrado, como falei, através da história da Assiriologia, que é a área da história e da arqueologia que estuda a história da Assíria e da cidade de Nínive. Essas ocorrências podem ter sido interpretadas como sinais do juízo divino, preparando a capital da Assíria a mensagem de Jonas. Quando Jonas chegou lá, ele pregou e houve um grande despertamento ali naquela cidade, um arrependimento daquela cidade. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros a nordeste da Galileia, a cidade de Jonas. O propósito do livro, a gente observa nesse livro uma tríplice propósito, né? 3 propósitos bem diferenciados um do outro que aparecem no contexto desse livro. Primeiro, demonstrar a Israel e às nações a magnitude e ampliação da misericórdia divina e a atividade de Deus através da pregação do arrependimento, né? Mostra também, eu vejo, assim como teólogo, um aspecto de missiologia, de missões já no Antigo Testamento, né? Quando Deus se preocupa, a sua misericórdia alcança as nações gentias, as nações fora do povo de Deus, fora de Israel. Então Deus chama Jonas para pregar aos ninivitas na Assíria, né, num país distante. Ele tenta fugir dessa missão, mas Deus faz de uma forma milagrosa. Nós vamos ver daqui a pouquinho quando vamos estudar uma visão panorâmica do texto do livro. Ele acaba chegando a Nínive e lá ele prega e há um arrependimento naquela nação. Então há um propósito de Deus que o nome dele fosse pregado a todas as nações da terra. Então, às vezes, quando a gente não quer pregar, Deus força, de certa forma, essa vocação para missões, para pregar para aqueles que não conhecem o nosso Deus. Segundo o propósito, demonstrar através da experiência de Jonas até que ponto Israel decairia da sua vocação missionária original, de ser luz e redenção aos que habitavam nas trevas. Você vê, principalmente em Gênesis 12, vamos ver aqui, aquela aliança de Deus com Abraão, está em Gênesis 12, que ele deveria abençoar as nações. Ele diz assim, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava dizendo para Abraão que nele todas as nações, a mensagem de Deus, a revelação de Deus que estava chegando a Abraão, chegaria também a todas as nações da terra, né? E isso nós podemos perceber através da vinda de Jesus, o cumprimento dessa profecia de levar o nome de Jesus para todas as nações. E hoje nós temos cerca de 30%, 33% da população do mundo são cristãos, né? No mundo inteiro. Essa profecia literalmente vem se cumprir na pessoa de Cristo. Em Isaías 42, também 42, 6 e 7, cita esse chamamento missionário, né, da nação de Israel para o mundo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, te darei por aliança do povo para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar à prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então era para levar a luz
de redenção para aqueles que habitavam na terra. Em 49, capítulo 49 de Isaías, versículo, vamos ver, Isaías 49, versículo 6, diz assim: Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e retornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49:6 também, aí no Antigo Testamento, você vendo Deus colocando para o povo dele a missão de levar o seu nome a todas as nações e levar a luz para as trevas espirituais que estão no mundo inteiro. Terceiro propósito do livro: lembrar ao Israel apóstata que Deus, em seu amor e misericórdia, enviara à nação não um único profeta, mas muitos profetas fiéis que entregaram sua mensagem de arrependimento a fim de evitar o castigo que o pecado fatalmente acarretaria. Diferentemente de Nínive, no entanto, Israel rejeitara os profetas de Deus e a oportunidade que ele lhe oferecia para que se arrependessem de suas iniquidades e recebessem os frutos da misericórdia de Deus. Vamos fazer rapidamente uma visão panorâmica do livro. O livro de Jonas conta a história da chamada do profeta para ir a Nínive e sua atitude quanto ao mandato divino de cumprir ou não essa missão. São 4 capítulos. O livro, no capítulo 1, descreve a desobediência inicial de Jonas e o castigo divino subsequente. Ao invés de rumar para o nordeste em direção a Nínive, Jonas embarca no navio que velejava para o oeste. O destino era Tarse, atual Espanha, o ponto mais distante possível na direção apontada por Deus. Então ele estava indo para a direção oposta, vai para a direita e estava indo para a esquerda, para fugir do chamado que Deus tinha colocado para ele. O profeta, porém, não demorou a sentir o peso da impugnação divina, uma violenta tempestade no mar Mediterrâneo que o levou a rebelar os marinheiros. Estes, por sua vez, são obrigados a jogá-lo ao mar. Providencialmente, Deus prepara um grande peixe para salvar-lhe a vida. Deus, nós vemos na narrativa do livro que Jonas foi engolido por um grande peixe e depois ele foi vomitado na praia. Aí sim vai falar o texto, né? O grande peixe. Nós sabemos que existe hoje grande peixe no mar. Não necessariamente pode ser a baleia, né? Porque a baleia, na verdade, é um mamífero e não um peixe. Apesar dela habitar na água, ela é um animal mamífero, não está na categoria de peixes. Quando a Bíblia fala peixe, também há grandes peixes, né? Por exemplo, um tubarão-baleia não é uma baleia, mas é um peixe. Ele é muito grande, também tem a capacidade de engolir um homem. E tem outros grandes peixes aí que habitam em algumas profundezas dos grandes oceanos, nas grandes fossas oceânicas, que poderiam fazer essa função, né, para que engolisse Jonas. Não significa esse grande peixe uma baleia. Sabemos que existem baleias muito grandes, né? A baleia cachalote, vários outros tipos de baleia que tem a capacidade de engolir uma pessoa inteira. Então, além da baleia, porque às vezes os críticos naturalistas, críticos da Bíblia, dizem que a Bíblia errou porque um peixe não pode engolir um homem. Porém, depois foi descoberto que há grandes peixes com essa capacidade, sim. Para Deus, né, tudo é possível. Ele faz a obra dele como ele quer. No capítulo 2, revela a oração que Jonas fez em seu cômodo excepcional, né? Ele orou dentro do peixe. Ele agradece a Deus por ter poupado a sua vida e promete obedecer a sua chamada. Então, depois disso, ele é vomitado pelo peixe em terra seca, na praia em Nínive. No capítulo 3, registra a segunda oportunidade que Jonas recebe de ir a Nínive e ali pregar a mensagem divina àquela gente ímpia. Num dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, o rei conclama todos ao jejum e à oração, e assim o juízo divino não recai sobre eles. No capítulo 4, contém o ressentimento do profeta contra Deus por ter o Senhor poupado aquela cidade inimiga de Israel. Porque a cidade foi poupada e depois essa mesma cidade foi lá e invadiu, levou cativo para Síria o reino do norte, né, Israel. O capítulo 4 contém esse ressentimento, fazendo uma narrativa, o uso de uma planta, de um verme e do vento oriental. Deus ensina ao profeta contrariado que ele se deleita em colocar sua graça à disposição de todos e não apenas de
Israel e Judá. Como eu disse para vocês, nós estamos dando uma visão panorâmica do conteúdo, do tema, do assunto que contém aquele livro. Depois compete a vocês, como teólogos e como cristãos, como crentes, que vá ao texto bíblico e vê nas linhas e entrelinhas o que está escrito literalmente nas Sagradas Escrituras. Algumas características especiais do livro são 4 aspectos principais que caracterizam esse livro de Jonas. Primeiro, é um dos únicos livros proféticos do Antigo Testamento escritos por um profeta nascido e criado no Reino do Norte. É um dos 2 únicos. O primeiro foi Oséias e o segundo é esse, o profeta Jonas. Eles nasceram e foram criados no Reino do Norte, no Reino de Israel, cuja capital era Samaria na época. Segunda característica, é uma obra-prima de narrativa concisa, em prosa. Somente a oração em ação de graça está de forma poética, que é no capítulo 2, versículo de 2 a 9, a oração de Jonas. Terceira característica, está repleto de atividade sobrenatural de Deus. Além da cronometrada e providencial tempestade e do grande peixe também, há também a boboreira, que é aquele texto que aparece o verme, vem o vento oriental e a maior maravilha de todas, o arrependimento de toda a cidade de Nínive. São aspectos sobrenaturais da ação de Deus, milagres sobrenaturais ocorrem ali na narrativa de Jonas. Por último, contém de forma mais clara do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, a mensagem de que a graça de Deus, a salvação de Deus, é tanto para os gentios quanto para os judeus. Deus não quer só que um grupo seja salvo, Ele quer que todos sejam salvos, como está escrito no Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, quem mandou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem central do Evangelho, de levar Cristo às nações. O livro de Jonas tem também alguns paralelos no Novo Testamento. Jesus mesmo assemelhou-se a Jonas. Ele disse assim em Mateus 12, de 39 a 41. Disse assim Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, que é mais do que Jonas. Mateus 12, 39 a 41. Com essa afirmação, Jesus testifica que a narrativa de Jonas é realmente um fato histórico. Aconteceu, não foi uma lenda, não foi uma poesia. A fidelidade histórica do livro de Jonas. Os teólogos liberais e os incrédulos consideram esse livro uma ficção proveniente do período que vai do século V ao século III a.C., escrita para combater o estreito nacionalismo do judaísmo pós-exílico. Segundo tal opinião, o livro de Jonas não representa eventos históricos reais, teria sido uma lenda. O Antigo Testamento, no entanto, menciona Jonas no outro trecho como um profeta acreditado no século VII a.C., que é no livro de 2 Reis 14, 25. Diz assim o texto da palavra de Deus: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Get-Efé. Conforme nós vemos aqui na 2 Reis 14, 25, o próprio Antigo Testamento testifica da historicidade do profeta Jonas. Ele existiu e pregou, e era natural de Gat-Efer, que era uma cidade na Galiléia, conforme nós já vimos no início dessa aula. E também o próprio Jesus se refere a Jonas, como um fato real. Nós lemos ainda há pouco nos evangelhos que Jesus faz uma comparação do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição após 3 dias, com o período que Jonas passou no ventre daquele peixe ou baleia, enfim, antes da sua pregação em Nínive. Como sinal profético mais importante do Antigo Testamento, quanto aos seus 3 dias no túmulo e posteriormente sua ressurreição, foi confirmado por Jesus, Mateus 12 e Lucas 11. Também Jesus falou de Jonas como profeta que pregou arrependimento aos ninivitas.
no mesmo texto que lemos anteriormente, como quem é parte da real história do Antigo Testamento, tanto quanto Salomão e a visita que este recebeu da rainha de Sabá, que está em Mateus 12 e Lucas 11 também. Jesus considera esse livro fidedigno e com uma historicidade relevante. Considerar o livro de Jonas sob outro prisma é ter uma Bíblia como falha, como falível. E consequentemente o Salvador também teria sido um homem falho. Teria narrado um fato que não foi histórico. Então o próprio Senhor Jesus confirma a historicidade do livro de Jonas. E qual é a aplicação pessoal do livro de Jonas para nós nos dias de hoje? A história de Jonas tem muito a dizer a respeito do coração de Deus e a missão do povo de Deus. Deus deseja mostrar sua misericórdia e oferecer perdão a todos os povos da terra. Ele confiou esse ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação, conforme o texto de Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 18. Ele deixou essa mensagem à igreja, como se fosse a igreja fazer aquilo que Deus havia mandado Jonas fazer. Ele delegou nos dias de hoje à igreja. Tal como Israel estava encarregado de revelar Deus ao mundo, conforme lemos em Gênesis 12, também a igreja foi encarregada de ir a todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Está isso em Mateus 28, na grande comissão de Jesus. Quando a igreja tem a atitude de exclusividade mostrada por Jonas e Israel, ela também falha em cumprir sua tarefa. Mas quando a igreja leva a sério o mandamento de Deus para levantar-se e ir às nações do mundo, aquelas pessoas que ouvem a palavra e respondem com fé, experimentam a misericórdia e o perdão de Deus, na medida de sua mudança de vida e no impacto sobre a sua cultura. Então essa é a mensagem baseada nessa narrativa maravilhosa do profeta Jonas que temos através dessa profecia. Então vamos agora fechar mais essa etapa dos livros proféticos, mais um profeta. Vamos falar agora sobre o profeta Miqueias. O livro de Miqueias tem uma importância muito grande, dentro da obra dos profetas menores. É considerado a obra central, desses 12 livros dos profetas menores. Afirma que a casa de Deus seria elevada acima de todos os montes. É um livro que contém 7 capítulos, nós vamos ver depois as suas divisões, mas que tem uma mensagem muito forte, uma mensagem muito importante. Apresenta várias profecias messiânicas, profecias até cristológicas, que depois se cumpriram na vida de Jesus. O autor do livro é o próprio profeta Miqueias. O tema principal do livro é juízo e salvação messiânica, então é um profeta messiânico. Ele foi contemporâneo também de alguns profetas, grandes profetas da sua época também foram contemporâneos dele. Pregou no período do rei de Jotão, Acais, Ezequias, vamos ver daqui a pouco com detalhes. Foi contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Pregou ao povo simples, na região agrícola, basicamente na região agrícola de Judá, o reino do sul. Então, algumas considerações preliminares. Antes disso, vamos tentar estabelecer uma cronologia aqui na obra, uma data provável. Ele teria sido escrito essa obra de Miqueias por volta dos anos 740 a 710 a.C. Não há nessa datação dos livros proféticos uma data histórica, uma data definitiva, exata, diria assim. Há uma data provável, um período em que ele possa ter sido escrito. Como é que a gente chega a esse detalhamento? Através de análise do rei, do período do reino, que é citado no texto. São análises textuais, É a chamada exegese, onde nós vamos trabalhar a questão geográfica, histórica, política, contextual, contexto anterior, posterior, alguns aspectos literários da obra. Tudo isso vamos nos dar subsídio para coletar essas informações para a teologia bíblica, que é a área que nós estamos trabalhando. Algumas considerações preliminares da obra. O profeta Miqueias era originário da pequena cidade de Moreset Gate, está no capítulo 1. Deixa eu ver aqui essa pronúncia. Ele diz assim: por isso darás presentes a Moreset Gate, as casas de Aquzaib, que se tornarão um engano para o rei de Israel. Então ele morava nessa cidade de Moreset Gate, no capítulo 1, versículo 14, fica ao sul do Judá, reino do sul,
capital Jerusalém, era uma área agrícola a mais ou menos 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. À semelhança de Amós, era homem do campo e provinha com certeza de família humilde. Se Isaías, seu contemporâneo em Jerusalém, assistia ao rei e observava o cenário internacional, Miqueias era um profeta do campo. Condenava os governantes corruptos, os falsos profetas e os sacerdotes ímpios, aos mercadores desonestos e os juízes venais que se vendiam suas sentenças que havia naquele momento em Judá. Pregava contra a injustiça, a opressão, aos camponeses e aldeões, a cobiça, pregava contra a avareza, a imoralidade e a idolatria, e advertiu sobre as severas consequências se o povo e os líderes persistissem nos seus maus caminhos. Predisse a queda de Jerusalém e sua capital Samaria, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele fala sobre isso, bem como a queda de Judá e de sua capital Jerusalém. Ele profetiza no capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. O ministério de Miqueias foi exercido durante, como já falamos, o reinado de 3 reis de Judá. Jotão, que reinou de 751 a 736 a.C., Acais, que reinou de 736 a 716 a.C., e Ezequias, que reinou de 715 a 687. Algumas de suas profecias foram proferidas no tempo do rei Ezequias. Você pode confirmar isso em Jeremias 26, 18. Vamos ver aqui o livro do profeta Jeremias 26, 18. Jeremias também profetizou nesse mesmo período. Vocês percebem que Deus usava ao mesmo tempo vários profetas. Jeremias, Isaías, eles se complementam porque a revelação, a história da salvação, a história bíblica, Deus usa vários autores que convergem para um tema central, que era a salvação através da palavra dele para todos os povos. Está aqui em Jeremias 26, versículo 18. O profeta Jeremias escreve assim: Miqueias, o moratita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como altos de um bosque. Então você vê aqui no livro do profeta Jeremias, ele citando anos depois que aquilo que estava acontecendo naquele momento que ele pregava havia sido profetizada antes e escrito no livro do profeta Miqueias sobre aquilo que estava acontecendo naquela época. Você vê essa interligação, interação histórica em toda a palavra de Deus, né? Por isso que é importante você ter essa formação teológica, que muitas coisas impressionantes e importantes nós aprendemos durante nossos estudos na palavra de Deus. O propósito do livro de Miqueias escreveu a fim de advertir a sua nação a respeito da certeza do juízo divino e especificar os pecados que provocavam a ira de Deus, e para resumir a palavra profética dirigida a Samaria e a Jerusalém. No capítulo 1 do seu livro, ele menciona essa questão. Predisse também com exatidão a queda de Israel, profetizou que destruição semelhante seria sofrida por Judá e Jerusalém em consequência de seus pecados e flagrante rebeldia. Este livro, portanto, preserva a grave mensagem de Miqueias às últimas gerações de Judá antes de os babilônios intervirem na nação. Além disso, fez uma contribuição importante na revelação total do Messias vindouro. Ele aborda aspectos cristológicos, né, da vida de Jesus, profetizados ali na sua obra. Por isso é considerado uma das mais importantes, se não a mais importante obra dos profetas menores, dos 12 livros dos profetas menores. Esse teria uma relevância maior em relação à mensagem dos outros. Uma visão panorâmica do livro de Miqueias, consiste numa mensagem de 3 partes. Primeiro, ele recrimina Israel, Samaria e Judá, Jerusalém, pelos seus pecados específicos, que incluem a idolatria, o orgulho, a opressão aos pobres, o suborno entre os líderes, a cobiça e a avareza, a imoralidade e a religião vazia e hipócrita. Tudo isso ele advertia na sua pregação, na sua mensagem. A segunda parte da mensagem, ele adverte que os castigos divinos estão para vir em decorrência de tais pecados que estavam ocorrendo no povo. Impressionante como é contemporâneo essas pregações, né, desses profetas. Tudo isso que ele pregava, recriminava em Israel e em Judá,
ocorre nos dias de hoje, nas sociedades modernas de hoje, no nosso dia a dia. Nós vemos tudo isso acontecendo dentro de nós. Podemos ter certeza que esses eventos são prenúncios. Então, nesse momento que a humanidade está passando por tantas dificuldades, o homem tem que entender que precisa voltar para o Senhor. Que isso tudo que está acontecendo é fruto do pecado, é fruto da cobiça, é fruto da corrupção, é fruto da idolatria, é fruto da imoralidade, é fruto de um cristianismo falso, de um pseudo-cristianismo, de uma igreja apóstata, de uma igreja que está fechando os olhos para os pecados, está fechando os olhos para a doutrina da palavra de Deus, está vivendo uma vida assim morna, que não está agradando ao Senhor. Por isso está havendo o castigo divino sobre os pecados, né? Não é sobre a humanidade, é sobre os pecados do homem. Basta que o homem se volte. Mas isso, como sabemos, escatologicamente está previsto no final dos tempos. Muitos apostatariam da fé e se desviariam para seguir doutrina de homens, doutrina de demônios, doutrinas abomináveis e falsas doutrinas que surgiriam no final dos tempos. Tudo isso nos faz lembrar, nos faz sempre estar atentos para os sinais da segunda vinda de Cristo, para os sinais do arrebatamento da igreja. É necessário que nós fiquemos unidos, santos, puros, aguardando a vinda do Senhor para nos levar para estar com Ele. A terceira visão da mensagem dele promete a verdadeira paz, retidão e justiça prevalecerão quando o Messias estiver reinando. Igual intenção é dedicado aos 3 temas do livro. Uma visão desse panorama do livro de 3 outros prismas. Dos capítulos 1 ao 3, registram o livro a denúncia que o Senhor faz dos pecados de Israel e Judá, de seus respectivos líderes e iminente ruína dessas nações e suas respectivas capitais. Israel e Judá, né? Samaria e Jerusalém. Nós vimos depois, anos depois das profecias de Miqueias, elas foram ambas destruídas conforme o profeta havia predito, exatamente como ele previu. Os capítulos 4 a 5 oferecem esperança, consolo a remanescentes. Remanescentes são aqueles que não se curvam, aqueles que se arrependem, né? Se nascem de novo. No tocante aos dias futuros, em que a casa de Deus será estabelecida em paz e retidão, e a idolatria e a opressão serão expurgadas da terra. Os capítulos 6 e 7 descrevem a queixa de Deus contra seu povo como se fora uma cena de tribunal. Deus apresenta a sua causa contra Israel. Em seguida, Israel confessa a sua culpa e logo há uma oração e promessa em favor dos filhos de Abraão. Miqueias encerra o livro com um jogo de palavras baseado no significado do seu próprio nome. O nome de Miqueias significa quem é como Javé, quem é como Deus, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Capítulo 7, versículo 8. Resposta: somente Ele é misericordioso e pode dar o veredito final, perdoado. Vamos ler esse texto de Miqueias, as últimas palavras do profeta na sua obra. Miqueias capítulo 7, do verso 18 ao 20. Diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante de sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, mesmo onde o pecado é grande, maior é a graça de Deus e a sua misericórdia, porque Ele é um Deus de perdão, um Deus que está de braços abertos para nos perdoar. É necessário que nós apenas nos arrependermos, né? Não há perdão sem arrependimento, gente. Não há perdão sem arrependimento. Não é automático. Não é aceitei Jesus, tudo. Não, é preciso haver conversão, é preciso haver realmente uma confissão e um arrependimento de pecado. Características especiais do livro de Miqueias. Nós estamos fechando esse bloco de profetas. Características do livro de Miqueias. São 5 as características básicas. Primeiro, defende a semelhança de Tiago a causa dos camponeses humildes explorados pelos ricos arrogantes.
Você pode conferir isso no capítulo 1 de Tiago e capítulo 6 da profecia de Miqueias. Em seguida, Miqueias pronuncia sua exortação mais grave e memorável acerca das exigências divinas a Israel, que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. A segunda característica especial, parte da linguagem de Miqueias é austera e direta. Noutra ocasião, é eloquente e poética com complexo uso de jogo de palavras. No capítulo 1 a gente percebe isso. Terceira característica, tal como o profeta Isaías, Miqueias expressa nítida consciência de sua chamada e unção profética, quando ele escreve assim em Miqueias 3:8: Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então ele tinha consciência do seu chamado. Ele diz que ele estava cheio da força do Espírito do Senhor para alertar e para animar aquelas pessoas e anunciar a palavra de Deus. Quarta característica, o livro traz uma das mais grandiosas expressões da Bíblia sobre a misericórdia de Deus, sua graça, que eu acabei de ler o texto no capítulo 7, de 18 a 20. Quinta característica e última, o livro contém 3 importantes profecias citadas em outras partes da Bíblia. Uma que salvou a vida de Jeremias, capítulo 3, versículo 12. Você pode conferir Jeremias 26:18, é confirmação do que Miqueias falou. O próprio Jeremias falou sobre ele, eu li ainda há pouco esse texto. Outro aqui diz respeito ao local onde o Messias haveria de nascer. Miqueias 5:2 diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É a profecia sobre o Messias, que se cumpre em Mateus 2. Ainda uma outra profecia usada pelo próprio Jesus, capítulo 7, versículo 6. Diz assim: Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus confirma isso em Mateus 10, 35 a 37. A gente percebe isso. Essas são as características especiais. E o livro de Miqueias, no paralelismo ante ao Novo Testamento, assim como os profetas do Antigo Testamento, Miqueias olhou para o além do castigo de Deus a Israel e Judá e contemplou o Messias vindouro e seu reino justo na terra. 700 anos antes da encarnação de Cristo, Miqueias profetizou que ele havia de nascer em Belém. Nós lemos no texto anterior, capítulo 5, versículo 2. Narra que os sacerdotes e escribas citaram esse versículo como resposta à pergunta que Herodes concernente a onde o Messias nasceu. Miqueias revelou também que o reino messiânico seria de paz, Miqueias capítulo 5, e que o Messias pastorearia o seu povo com justiça, Miqueias capítulo 5 ainda. Pode ver isso em Miqueias e conferir nos textos paralelos no Novo Testamento. As referências frequentes de Miqueias sobre a redenção futura revelam que o propósito e desejo permanente de Deus para o seu povo é a salvação e não a condenação. Tal verdade é desdobrada em todo o Novo Testamento com o texto que eu falei ainda há pouco de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos agora apresentar uma aplicação pessoal das profecias de Miqueias para os dias de hoje, para nossas vidas. Vamos aqui confirmar isso. Miqueias, gente, tem muito para contribuir para o conhecimento do contínuo relacionamento de alguém com o Senhor Jesus Cristo hoje. O alívio dos pecados morais, religiosos, da ganância e da idolatria daqueles dias pode ser obtido hoje, seguindo Jesus para dentro do reino de Deus. A profecia de Miqueias pode fazer todos ficarem reverentes diante do improvável Senhor, do incomparável e improvável Senhor, que revelou a si mesmo na humanidade de Jesus como a compaixão e verdade de Deus personalizada. A geração de Miqueias estava coberta pelas mercenárias atividades de seus chefes, sacerdotes e profetas infiéis. Isso você lê no capítulo 3 da profecia de Miqueias. Em contraste com aquele que é o grande pastor das ovelhas, Hebreus
13:20, que é o Senhor Jesus, cuja compaixão o fez dar a si mesmo pelas ovelhas, até mesmo derramar o seu próprio sangue. Da mesma forma, Miqueias, um verdadeiro profeta de Deus, estava querendo pagar qualquer preço pessoal para realizar seu ministério, até mesmo ficar despojado e nu por amor à sua mensagem. Então, Miqueias foi um grande profeta que foi usado profundamente por ele, né? Uma referência singular do Espírito de Deus na vida dos seus profetas. É quando eles se dispõem a obedecerem o chamado e realizarem a obra do Senhor. Essa é a nossa aula de hoje. Nós estudamos esses 3 importantes profetas, entre os 12 profetas menores. Vamos parando por aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando, Senhor, porque Tu tens nos ensinado, nos tem feito crescer na Tua presença, crescer no conhecimento da Tua palavra, crescer naquilo que é importante para nós, entendermos o quanto a Bíblia é maravilhosa e quanto ela nos ensinado, nos completado, nos feito entender o significado da sua mensagem, naquilo que Deus tem mostrado para nós ao longo dessa história maravilhosa do Antigo Testamento e na missão e no ministério de cada um desses profetas. Que nós possamos ser também mensageiros e profetas a teu serviço, Deus, para fazer, realizar, pregar, exortar, edificar e consolar as pessoas que nos procurem. Que esse espírito profético que estava nesses homens de Deus possa estar em nossas vidas, recebendo de Ti toda a iluminação e poder, sabedoria, conhecimento da Tua palavra, para podermos dizer para as pessoas que é o Senhor que está falando e que Ele está falando através hoje da Sua palavra. Agradecemos por esta aula e estaremos juntos na próxima aula, na continuação dos livros dos profetas menores. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.